Boa noite, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu participo da gestão do GES como diretora acadêmica. Então, para quem não estava na minha aula passada, resolvi me apresentar de novo. E hoje, então, o assunto da nossa aula vai ser sobre os marsupiais. Bom, gente, então, eu vou tentar abordar com vocês, focar mais com vocês sobre os gambás. Por quê? Porque o gambá ele faz mais parte, né, da nossa rotina clínica e ele é o animal que está presente na nossa fauna brasileira. Então, muitas vezes eu vou estar falando características mais específicas desse animal, né? Porque tem o canguru, tem o koala, tem diversos outros marsupiais que eu vou falar características apenas para vocês. Eu não vou me aprofundar, porque senão a aula também ficaria muito extensa. E acabaria ficando cansativa para vocês. Então eu decidi falar um pouco mais sobre os gambás por conta disso, por estar mais na nossa rotina mesmo, tá bom? Vamos falar então um pouquinho da origem desses animais, né? Então os marsupiais, eles tiveram origem na América do Norte, mas eles começaram a se dispersar para a América do Sul, para a Europa, para a Ásia, para o norte da África e para a Oceania também, tá? Esse nome marsupial, ele vem do latim, marsúpio, que significa, então, pequena bolsa, que está relacionado, então, com a presença daquela bolsa de pele, né, conhecida, então, como marsúpio, que fica no ventre da fêmea. Então, acho que a maioria das pessoas, às vezes, não sabem que o gambá é um marsupial, porque eu, pelo menos, quando eu era menor, acho que a gente só reconhecia o canguru por conta da bolsa, né? Mas também tem inúmeros marsupiais que a gente tem, né, no mundo. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho da classificação deles, né? Então, os marsupiais, eles pertencem à família de Delphi, né? Da ordem de Delphimorphia. Gente, é difícil falar essas pronúncias, mas tudo bem. Então, ele possui cerca de 90 espécies que são distribuídas em 11 famílias, tá? E os representantes, então, são o canguru, o diabo da Tasmânia, o gambá, o koala, o cuscuz, o vombate e o colos, tá? O colos, não sei pronunciar certinho também, mas eu acho que é isso. Então, aqui eu vou abordar algumas características, tá? Eu não vou me aprofundar nessas características para realmente não ficar muito extenso para vocês. Sobre o diabo da Tasmânia, né? Ele é originado na ilha da Tasmânia e também na Austrália. Esse animal ele corre risco de extinção e vários programas têm o intuito de salvar ele, tá? Ele possui essa aparência de urso, né? Na verdade, ele é o maior marsupial carnívoro vivo hoje. Aí nós temos o cuscuz, né? Ele é encontrado também na Austrália, na Nova Guiné e também em algumas ilhas próximas desses locais. O seu tamanho é bem igual ao de um gato, tá? De um gato doméstico normal. A cor do pelo ele pode variar de acordo com a idade, o sexo e a localidade desse animal. Por ser um animal bastante reservado e de hábitos noturnos, ele é bem difícil de ser encontrado na natureza, tá? Então ele não é um animal que você vai estar andando assim, você vai encontrar ele, porque é bem difícil. Aí nós temos o vombate, né, que é essa coisinha gorduchinha e fofinha. O que mais chama atenção é que eles fazem cocô em forma de cubo, tá? Por conta da anatomia do seu trato gastrointestinal. Eles andam, né, sobre 4 patas, tá? Eles não ultrapassam um metro de comprimento, tá? E eles costumam ficar em regiões montanhosas e eles cavam buracos para ficar dentro, para se proteger de possíveis predadores. Aí nós temos o colos, então ele pode ser encontrado também na Austrália, na Nova Guiné e na Tasmânia. Ele possui 5 variações, então em cada localidade que ele tá, ele possui alguma variação na pelagem, na cor. E ele é um animal solitário durante a maior parte do ano, e ele é apenas encontrado no período do inverno, tá? Então, acho que é isso. Aí aqui eu coloquei os meus 3 preferidos, que é o koala, o gambá e o canguru. Então,
Com relação ao koala, eu acho que assim, ele e o canguru, eles se tornaram símbolos, né, da Austrália. Então, quando você fala sobre a Austrália, a gente se remete muito a esses dois animais, até mais o canguru do que o koala, mas eles se tornaram realmente símbolos da Austrália. Então, o koala, ele estava com risco de extinção antigamente por conta da sua pele. Hoje em dia, ele corre risco maior por conta das queimadas que atingem aquelas regiões em determinadas épocas do ano, tá? Que vocês acompanham aí nos noticiários o quanto as queimadas causam, né? Prejudicam os animais. Aí nós temos o canguru, né? O canguru, ele é conhecido, além de tudo, pela sua bolsa, pela sua característica física diferente, né? Pela forma de andar, pela força deles. Então, por todas essas características, né? E as interações com as pessoas não é rara, né? Acho que muita gente já viu vídeos deles interagindo com humanos, né? Então é bem legal essa parte. E aí nós temos o gambá, né? Que é o meu foco da aula de hoje, maior. Então, com certeza, ele é muito conhecido entre os brasileiros. E os brasileiros, eles têm um preconceito, literalmente preconceito sobre esse animal que a gente vai trabalhar aqui também. Então, a espécie mais encontrada hoje no Brasil é o gambá de orelha branca, tá? Então, vamos lá para a anatomia e fisiologia desses animais. Então, os marsupiais, eles, de porte pequeno a porte médio, eles variam de 10 gramas a 3 quilos, tá? Isso pode variar, igual eu falei para vocês, que aí tem uns marsupiais igual o canguru, que vai pesar muito mais. Com relação à osteologia desses animais, o padrão do esqueleto deles é bem similar ao dos mamíferos, tá? Algumas coisas apenas que mudam. E esses animais, eles apresentam esses ossos epipúbicos, né? Esses ossos, na verdade, né? Eles são, então, projetados a partir ali da articulação do pubis e da musculatura ventral abdominal. O músculo oblíquo externo e oblíquo interno, eles estão aderidos a eles para dar sustentação e firmeza ali. Então, acredita-se que uma das funções desses ossos é proteger o marsúpio de choques, de traumas, né, de algum acidente. Então, por exemplo, se o bebê estiver lá e ocorrer um acidente, né, então esses ossos ajudam na proteção. A caixa craniana deles é relativamente pequena e também abriga um cérebro pequeno. E o tamanho, igual eu falei para vocês, dessa parte óssea é bem parecida com o dos mamíferos. Então, a maioria deles são poliprodontes, que significa, então, que eles possuem mais incisivos na mandíbula inferior do que na mandíbula superior, tá? Um sistema que é bastante desenvolvido nesses animais é o olfatório, né? Então, eles usam esse sistema para comunicação, né? Para localização de substâncias químicas ali, que eles captam por quimiorreceptores, tá? Que são localizados ali no epitélio olfatório e no órgão vômero-nasal. Já o sistema digestório, ele varia de acordo com a dieta de cada animal, tá? Nos carnívoros, eles não apresentam seco e o trato gastrointestinal deles é bem curto e simples, né? Já nos onívoros, eles apresentam glândulas salivares proeminentes e o seco e o colo já são bastante desenvolvidos, com uma grande lubrificação e uma microbiota bacteriana bem grande, tá bom? Já o sistema circulatório, ele não apresenta muita diferença, mas o coração, ele é aproximadamente 30% mais pesado do que nos outros mamíferos, tá? Então é um pouquinho mais pesado. Uma característica peculiar dos marsupiais é a bifurcação do átrio direito. Eles possuem um apêndice na frente e outro atrás da aorta descendente. Talvez seja por isso esse peso
do coração. Eu não consegui encontrar o porquê desse motivo, tá? E aí, eu vou falar um pouco das glândulas perianais, né? Que são conhecidas muito no gambá, né? Então, a gente tem esse preconceito de que todo gambá é fedido, e aí a gente não pega. E é por isso, então, que tem tantas mortes de gambá, tanto abandono de gambá. As pessoas matam eles como, tipo, se eles não fossem importantes para a natureza. Tem o seu papel, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses preconceitos que a gente tem, né? Então ele é muito conhecido, o gambá, por conta desse odor que ele exala, né? O líquido, então, ele é um álcool chamado butilmercaptana e ele é liberado pelas glândulas perianais, tá? Esse odor, ele só entra em ação quando o gambá ele tá irritado ou ele se sente ameaçado, né? Ou, dependendo da espécie, para então atrair fêmea receptora. Então, eles funcionam, esse odor, como uma arma de defesa, né? Nos casos do gambá de orelha branca, que é o que a gente tem mais na nossa região, eles não apresentam, tá? A gente confunde muito esse tipo de gambá com uma outra espécie, que a gente vê em desenho animado, que sempre solta aquele negócio verde para trás. Então, aquele animal tem um nome e eu acabei esquecendo. E, na verdade, não é isso, né? Então, por isso que é muito importante a gente ler e ir atrás, ainda mais para nossa área, né? Que é a medicina veterinária. Então, aqui eu coloquei algumas fotos para vocês. Então, ali da dentição deles, né? Como que é. Aqui, uma radiografia, né? Falando, então, ali, mostrando, na verdade, os ossos epipúbicos no gambá. Dá pra ver bem, tá? Esses dois perto, tá vendo? Subindo ali perto do fêmur, saindo do pubis mesmo. Então, aqui eu coloquei o esqueleto do canguru para vocês verem. Coloquei o esqueleto do gambá, né? Tá vendo os ossos ali. Bom, sobre a reprodução, gosto bastante de falar dessa parte também. A fecundação, né, desses marsupiais, ela é interna, né, e o começo do desenvolvimento embrionário é no útero. Alguns dias depois, os fetos, eles saem do marsúpio e eles começam a rastejar, né, até o marsúpio. Então, eles saem do marsúpio, ficam lá rastejando, vendo como que tá o local, e aí eles entram no marsúpio de novo e já se prendem ao mamilo, né, para fazer, então, a sucção do leite para ajudar no desenvolvimento deles. Então, eles saem, vou mostrar um videozinho para vocês, bem pequenininho assim, sabe? Bem feinho mesmo, e depois eles voltam para se agarrar à teta. Então, né, eles procuram basicamente esse marsúpio para abrigo. A gestação deles é de delfídeos, né, como o próprio nome já fala. Então, a gestação deles são dividida em duas fases. Uma etapa ocorre no útero do animal, que é a primeira fase, e a fase final ocorre no marsúpio, igual eu acabei de explicar para vocês. Além disso, a duplicidade é uma característica anatômica interessante nos órgãos do sistema reprodutor do marsúpio, que eu vou falar para vocês. Então, o pênis do macho, né, ele é bifurcado e a bolsa escrotal ela está localizada na frente do pênis. Eu vou mostrar uma foto para vocês depois. Já a vagina, ela é um complexo vaginal, na verdade, formado por duas vaginas. Essas duas vaginas, elas se unem cranialmente e depois os úteros, eles se separam, se divergem, tá? As vaginas laterais, elas são apenas para passagem do sêmen e o útero duplo, ele é caracterizado por duas cérvix independentes, tá? Então, igual eu expliquei para vocês, primeiro o desenvolvimento dentro do útero e depois para o marsúpio, né? As fêmeas reprodutivamente maduras, elas têm vaginas mais evidentes do que as que não estão reprodutivas, tá? O nascimento dos filhotes, então, ele se dá por meio da estrutura da linha mediana, né? E pelo canal pseudovaginal, o qual ocorre, então, a primeira parte do parto, né? Os ovários, eles são estruturas que estão localizadas na bolsa ovariana, mais um pouquinho ali na porção cranial, e as tuboterinas, né, tá lateral ali a bexiga urinária.
Nas fêmeas, então, como eu falei para vocês, o marsúpio ele fica localizado nessa região mais abdominal caudal. Ele é derivado desse excesso de pele, né? E nos de Delphis é observado 11 papilas mamárias em forma de U, tá? Dispostas aos pares dentro desse marsúpio. Com relação à lactação deles, é um processo contínuo. Então, quando os filhotes eles estão desenvolvidos o suficiente para se desprenderem dos mamilos, é possível, então, ver eles saindo do marsúpio, né, os filhotes. Os filhotes mais velhos, eles podem ser transportados no dorso da mãe, então em cima, né? Como os filhotes de gambá de orelha preta, eles mamam intensamente por aproximadamente 48 dias. E a partir desse momento, depois eles começam a sair do marsúpio. E em torno de 80 dias, os filhotes eles passam a ficar no ninho da mãe, né? E a mãe começa a deixar eles mais sozinhos, mais livres para eles aprenderem a fazer mais coisas sozinhos, tá? Ir em busca de alimento, começar a andar sozinho, então por isso, tá? E após 86 dias, eles começam a ingerir alimentos sólidos e são transportados no dorso da mãe. Após a lactação, as fêmeas elas vão estar novamente receptivas para o acasalamento. No caso dos de Delphis, esse período é de 97 dias, tá? E não de 86. Então aqui eu mostrei para vocês um gifzinho que eu amo colocar, que é um canguruzinho saindo. Aqui ele já tá grande, claro, né? Do marsúpio. Então aqui, ó, olha que legal, é muito interessante a bolsa do gambá, né? Como é diferente da do canguru. Então, muitas vezes eu realmente já tinha visto, mas eu comecei a procurar mais e me interessei bastante, que é muito legal, né? E aqui, então, tá o feto do canguru dentro da bolsa, lá naquele período de desenvolvimento que eu tava falando para vocês. Então, olha como ele saiu desse marsúpio desse jeito, do útero desse jeito. Então, bem feinho, tá vendo? E aí ele foi pro marsúpio, agarrou numa teta e ficou ali pra, né, começar todo o seu desenvolvimento. Mas olha como eles nascem bem feinhos. E aqui eu coloquei um vídeo, eu deixei o link para vocês, mas eu queria muito passar ele para vocês, mas minha aula vai ficar, tipo, extensa, mas extensa, com gosto. Mas, ó, eu vou deixar o link para vocês lá, tá? Então, ali a parte que ele tá dentro do útero. Olha que legal ele saindo. Essa parte é bem interessante, ó. Tá vendo? Ele sai, né? Ela pare o filhote bem pequenininho. E aí depois ele vai sair dali, ó. E ele vai rastejar, então, até o marsúpio. Olha que bacana. E aí ele vai agarrando ali na teta, né? Ó, até ele se desenvolver, ó. Aqui ele já tá mais... tá maior, né, ó. E aí ele vai sugando esse leite. E aí ele já tá crescendo nas perninhas. Ó, aí aqui ele já tá mais formado. Então, ó, aqui eu coloquei mais uma foto do canguruzinho saindo. Então, ó, aqui nessa imagem da esquerda, eu coloquei os padrões reprodutivos, né? Então, o embrião lá, como que o animal fica. Né, ó, o filhote fixado na teta, consumindo leite. E aqui, ó, a gente, da parte que eu falei sobre a vagina, né, a pseudocloaca da fêmea. E aqui é o pênis duplo, que eu falei pra vocês, tá vendo? Que diferente. E aqui a gente tá um filhote de koala dentro do marsúpio, super fofinho também, né? Eu nunca tinha visto ele dentro do marsúpio. Eu adorei essa fotinha, trouxe pra vocês. E ali os filhotinhos de gambá recém-nascido. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, da alimentação desses animais, né? As dietas deles, né, é considerada generalista, então eles consomem bastante coisa, então frutas, invertebrados, pequenos vertebrados, talvez em algumas espécies aconteça também de ingerir carniça, flor, néctar, goma de árvore, então assim, eles são bem generalistas, tá? O gambá, ele tem um focinho pontiagudo,
para realmente ajudar nessa alimentação, tá? Eles fazem moradas em ocos de árvore, né, ou em tocos. Então, eles saem à noite para se alimentar, comem qualquer coisa que eles encontram. Então, insetos, roedores, frutas, até ração de cão. E a gente vai falar um pouquinho disso lá na neonato, tá? Coloquei um gifzinho para vocês, ó, do gambá falando que ele come mais de 4.000 carrapatos em uma semana. Então, sobre as instalações e manejo, né? Quando esses animais eles estão em algum internamento ou alguém pegou para cuidar, né? Então, a gente tem que se atentar a essas instalações. Então, a toca para essas espécies, ela deve ser construída de madeira, né? Que possibilita, então, uma contenção física dos animais. E ela deve estar num lugar bem alto, né? A forração sempre fofa, né? Para evitar, então, de algum acidente, com as patinhas deles são bem sensíveis. O enriquecimento ambiental, super importante, né? Então, procurar estimular todos os sentidos do animal, né? Com corda, tronco, coisas que possibilitam a escalada, esconderijo, abrigo, né? Para aumentar, então, esses meios que eles utilizam na natureza, né? Então, o recinto, né? Ele tem que ser bem limpo, como todo mundo já sabe, a gente sempre frisa isso, mas tem que ser limpo, tem que ter uma temperatura adequada, né? É importante você fazer a limpeza desse recinto todos os dias, né? Manter o animal com água, com alimento, né? É importante não colocar esses animais juntos durante o período de acasalamento, para evitar, então, algumas brigas, né? Tipo macho com macho, com uma fêmea dentro da gaiolinha. Então, assim, para evitar mesmo que eles se machuquem. Um pouquinho da contenção, né? Então, eu coloquei ali, ó, o gambá utilizando o tronco, né? Tá vendo? Para fazer uma escalada. E a contenção, então, na maioria das vezes, esses marsupiais, eles são contidos manualmente, que a gente tem que ter todo o equipamento que a gente já sabe, que é luva, toalha, né, e uma caixa para colocar eles. Os animais, eles podem ser capturados com pulsar, né, e contidos manualmente. Então, é importante a gente apoiar a nossa mão ali na base da cabeça e do pescoço, concentrando, então, a força na área da cabeça e da mandíbula. E a outra mão a gente apoia no corpo, dando estabilidade, então, para a coluna desse animal e evitando uma possível fratura por conta de estresse. Então, essa daqui é a maneira correta da gente conter o animal, né? As fêmeas, elas têm que ter um cuidado durante essa contenção, tá? No início, é muito difícil a gente ver os filhotes dentro do marsúpio. Então, às vezes, se a gente colocar uma força maior naquela região, talvez pode acabar que o filhote desprenda ali da mãe e ele acaba morrendo, né? Então, o neonato, ele pode morrer devido a isso, né? Então, se a gente acontecer isso, eu coloco ele dentro do marsúpio lá imediatamente, né? Acho uma tetinha para ele ficar preso lá. Falando um pouco sobre a neonatologia, então, na maioria das vezes, acho que todo mundo já ouviu falar sobre essas ocorrências de abandono desses animais, né? Então, eles chegam a esses centros de reabilitação, filhotes recém-nascidos, muitas vezes sem pelos, com olhos saindo de boca, envolvidos por membranas, então realmente recém-nascidos, né? E quando eles chegam assim, eles têm uma sobrevivência muito baixa, uma taxa de sobrevivência muito baixa. Então a gente tem que correr e fazer os procedimentos bem rápido para conseguir manter ele vivo. Se eles já chegam num período mais tardio de desenvolvimento, né, as chances de sobrevivência já aumentam. Então, se ele é um pouquinho mais desenvolvido, um pouquinho maior, a gente consegue salvar mais rápido, mas isso pode variar muito, né, gente, de qual foi o estado que esse animal chegou pra gente e inúmeros outros fatores.
Então, geralmente quando eles chegam assim, eles estão bem magros, né? Bem desidratados, bem hipotérmicos, né? Então, a primeira medida a ser tomada é aquecer o animal, né? Para filhotes que são pouco desenvolvidos, a gente tem que comprar uma suplementação, né? Para que o leite ele seja o mais próximo do da mãe, né? O gosto, a consistência. Também pode dar ração de gato, tá? Umedecida. É muito usado também por conta do alto teor de proteína. E para fornecer essa mistura, é necessário o auxílio de uma seringa proporcional ao tamanho dos filhotes, tá bom? E, se necessário, para facilitar o aleitamento, a gente pode utilizar também uma sonda fina, tá? Cortada no tamanho pequeno, que pode ser acoplada a essa seringa. Então, a gente introduz essa sonda na boca do animal para alimentar. A gente sempre deve estar prestando atenção se esses animais estão se alimentando, se eles estão hidratados, se eles estão aquecidos. Isso é muito importante, tá? Para a sobrevivência deles. Então, a frequência da alimentação vai variar muito, tá? Da idade do filhote. Para os poucos desenvolvidos, o aleitamento ele deve ser realizado a cada hora, né? Sendo que à medida que o animal vai crescendo e vai se desenvolvendo, o intervalo entre as mamadas vão aumentando. Quando o filhote já apresenta pelo, um grau elevado já de desenvolvimento, a gente já começa com a introdução sólida de alimentos. Então, frutas, verduras, legumes, insetos, às vezes carne, ovo cozido. E a gente também pode ter a adição de um complemento ali alimentar, tá? Para estimular o filhote, então, a comer sozinho. E a gente também pode oferecer esses alimentos amassados no início, tá? Com pedacinhos pequenos e aumentar o tamanho gradativamente, né? Conforme a necessidade do animal. Já no aquecimento deles, né? A gente pode usar coberta para formar mesmo, tipo marsúpio, porque eles estão ausentes da mãe, né? Porque eles não vão chegar, geralmente, com a família toda. Então, eles vão chegar sozinhos. Então, para a gente ter, para abrigar esse animal, como se ele estivesse perto da mãe, colocar coberta, tapete térmico, placa aquecida, garrafa com água. Então, assim, em cada lugar, a gente vai vendo a necessidade e o que você tem para manter esse animal aquecido. Então, ele deve ser mantido, né, nos lugares que tem em uma incubadora, com temperatura entre 30 a 35 graus e a umidade por volta de 70%, tá? Então, quando o animal chega pra gente, a gente tem que ver imediatamente o grau de desidratação dele, como que ele tá aquecido. Se acaso ele estiver muito desidratado, entrar com fluidoterapia, tá? Subcutânea. E então, pode também, né, se ele estiver extremamente desidratado, entrar com uma solução eletrolítica via oral. Aí a gente tem essa estimulação genitoanal, né, que quando o recém-nascido chega pra gente, a gente tem que fazer para então estimular ele a defecar e urinar sozinho, tá? Então o filhote ele deve ser gentilmente contido com uma das mãos e com a outra ele deve ser estimulado o ânus, a região genital, com algum algodão, com gás umedecido ou com água morna, tá? Se isso não for realizado, gente, o animal ele apresenta um desconforto abdominal por conta do acúmulo de gases, né? Ou fezes que serão acumuladas, ou alguma distensão da bexiga. Então é muito importante fazer esse procedimento, tá bom? E a gente tem que ter cuidado com a velocidade, né? E com a velocidade que esses animais vão ingerir o suplemento ou a comida que a gente estiver dando, né? Porque pode acontecer deles aspirarem e, por consequência, às vezes ter uma pneumonia aspirativa. Então, é muito importante ter cuidado, cautela, porque são animais sensíveis, frágeis, né? Então, a gente tem que se atentar bastante. Então, o segredo é a gente oferecer pouca quantidade várias vezes ao dia, né? E sempre após a amamentação, a gente realizar essa estimulação genitoanal, tá? E colocar ele de volta lá na cobertinha para ele manter aquecido. Já para filhote mais velho, a gente acrescenta essa ração de gato umedecida que eu falei para vocês, né? E então, já para os animais pouco desenvolvidos, aumentar ele lá de hora em hora, né? Em geral, né, os principais problemas que os neonatos órfãos eles apresentam
é desidratação, hipotermia, gases, diarreia, alguma doença óssea metabólica ou até mesmo canibalismo. Porque se eles estão ali juntos, né, e eles não têm alimento, eles vão acabar comendo um ao outro. Acho que da parte de neonato é isso. Então aqui, ó, um filhote de gambá de orelha branca sendo alimentado. Ali ele colocou um pedacinho de sonda para facilitar. E aqui eles já estão maiorzinhos, tá vendo? Já ali com suplementação, com leite, frutinha. E aí eu separei essa parte da aula para falar dos projetos, né? E eu coloquei esse cartaz, esse aqui é do projeto Marsupiais do Espírito Santo. E aí eu coloquei esse aí, não mate o gambá, é um erro chamado de ratos, porque os marsupiais, eles são nativos da nossa fauna brasileira e são muito importantes pra gente, né? Esse projeto, quem quiser seguir, eu achei eles no Facebook. Em Maringá também tem projetos, a gente já até recebeu uma mulher no estágio levando gambá, né, pra gente, eu esqueci o nome dela, mas a Maria Elias deve saber. A gente pode deixar também na descrição do vídeo se vocês se interessarem, que ela cuida, então, desses animais abandonados. Então, é um projeto bem legal também. Então, a gente tem isso daí. Por que a gente não pode matar os gambás, né? Então, eles ajudam a nos proteger de várias doenças, né? Eles comem os carrapatos, né? Então, eles têm o hábito de comer aranha, de lamber, mastigar os carrapatos, né? Que vivem na pele deles mesmo próprio. E então, o único gambá, ele pode eliminar ali 4.000 carrapatos por semana, né? O que ajuda, então, a prevenir a propagação da doença do carrapato. Então, é um dos pontos muito importantes que eles fazem pra gente, né? E esse projeto dos marsupiais, ele é um programa de conservação que ocorre na Mata Atlântica, tá? Do estado do Espírito Santo, e ele visa a sensibilização e a conscientização da população para não matar o gambá. Tá? Então é bem legal se vocês tiverem interesse sobre isso. Então eu falei sobre o mau cheiro, que é um dos pontos que os gambás também são eliminados, porque aí traz mau cheiro, porque se matar vai ficar fedendo. E a gente tem que tirar literalmente isso da nossa cabeça, porque não é assim, né? Então eles falam bastante disso na página deles, tá? É só procurar lá por Projeto Marsupiais que vocês já conseguem encontrar. Então aqui eu coloquei algumas fotos também. Aí aqui eu coloquei os gambás que ocorrem no Brasil. Então o gambá de orelha preto, o gambá de orelha branca, o gambá comum e o gambá amazônico, tá? Então cada um ali tem as suas características. Eles são um pouco complicados de identificar, né? Então às vezes algumas pessoas coletam material genético para isso. Conseguem diferenciar por conta disso, tá? Porque a gente olhando na foto é fácil, né? A gente vê na natureza é totalmente diferente. Então aqui eu deixei as minhas referências que eu utilizei. E muito obrigada. Eu sei que a aula ficou um pouquinho extensa dessa vez, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a pergunta para vocês no Forms, tá? Para contar presença, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no grupo, né, meu WhatsApp tá lá disponível para vocês. Podem deixar também na descrição do vídeo o que for melhor para vocês, tá bom? Então, bom restinho de semana. Um beijo.